E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa aula cuja inspiração vai ser a qualidade de vida no Brasil de hoje. Bah, que tema, hein? Cruz credo. É claro que além dos problemas estruturais sobre a qualidade de vida no Brasil de hoje, vai interferir também a situação que a gente está passando da pandemia, né? Que evidentemente agravou uma série de itens, uma série de condições de vida que a gente tem ou não tem no Brasil. Então, queria aproveitar uma parte, né? Daquelas indagações que a gente faz na aula de redação aqui para o pessoal de linguagens humanas. É interessante o seguinte, ó, como é que nós vamos responder essa pergunta? Como é que nós vamos conduzir esse debate? As pessoas têm qualidade de vida no Brasil ou não? Essa é aquela pergunta no estilo da URGS, num foco interessante, que é assim, ó, todos têm qualidade de vida no Brasil? Não seria de repente uma abordagem ingênua dizer isso? Eu acho que é evidente que não, né? Esse é um caminho que ninguém vai seguir. Todos terem qualidade de vida não dá. Eu acho que a maior parte de você já está imaginando assim, ó, bem, então vamos fazer uma relação dizendo que uma parte dos brasileiros tem qualidade de vida, correto? E tu já deve estar imaginando que vai ser uma parte pequena, né? E a grande parte não tem qualidade de vida. Essa é uma abordagem possível, bem dentro daquilo que a URGS gosta de fazer, que é o contraponto, uma forma interessante de pensar. Para os mais radicais presentes aí, eu também posso dizer assim, ó, daqui a pouco também dá para fazer uma análise assim, ó, que ninguém tem qualidade de vida, correto? Que a nossa qualidade de vida relativa, digamos, a bons padrões de qualidade de vida, não é boa para ninguém. Mesmo para quem tem renda e para quem não tem renda, que foi o que pensou antes, né? Quando a gente pensou assim, ó, quem tem grana no Brasil tem muita qualidade de vida e quem não tem grana não tem qualidade de vida, eu acho que é possível. Mas eu acho que essa análise, assim, ó, ela serve para grupos muito específicos. Tipo assim, ó, se o cara tem muita grana, eu sei aí, a metade dessa turma de humanas, metade da minha turma de redação, aqueles caras que vêm com motorista pro moto, aqueles caras que nos pediram para fazer um heliponto, para ir de helicóptero, tu entendeu? Para não sofrer as mazelas do trânsito. Esses caras que têm muita grana, que na realidade o Brasil é só uma sombra, assim, o que eles vivem, talvez esses caras tenham qualidade de vida, mas isso tu entende, representa assim, ó, um número residual dos brasileiros. Se tu quiser enveredar por um caminho e dizer assim, ó, que a qualidade de vida é relativa para todos, eu acho que a redação vai ser a mais crítica e essa nossa aula também. Mas vamos começar com uma coisa que tu sabe, tá? Que é inevitável nessa aula abordar. É claro que a renda faz diferença. Afinal de contas, o Brasil é um país de muitas desigualdades, grandes desigualdades, entendeu? E eu queria te mostrar esse primeiro slide aqui como resultado da desigualdade, né? A desigualdade não afeta apenas a qualidade de vida, mas afeta também a sobrevivência. Vocês estão vendo uma estatística das mortes por faixa de renda da Covid-19 em São Paulo. Vejam bem como é que é a diferença entre os caras que recebem acima de 19 mil reais, correto? Que são afetados em 1%. Dos mortos em São Paulo, vocês estão ligados, né? São Paulo, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, São Paulo já passou, São Paulo capital, já passou de 5 mil mortos. Apenas 1% ganham a partir de 20 mil. Olha o outro lado do gráfico agora. 66% praticamente tem uma renda de até 3 mil. Cara, então assim, ó, renda no Brasil, que é um país de desigualdades, naturalmente afeta a qualidade de vida, correto? Isso vai aparecer, vai permear bastante a nossa situação. Mas renda, vamos colocar nessa seguinte situação, tá? Nessa seguinte perspectiva. Renda, ela tem que se traduzir em alguma coisa mais material, correto? O problema não é o volume da grana, o problema é aquilo que a grana te dá, correto? É possível, por exemplo, viver bem em outros países, isso vai acontecer quando eu tenho, por exemplo, uma taxação alta de impostos, quando mesmo ganhando bem, eu não retenho um pouco de grana, caso dos países nórdicos, por exemplo, que nós já discutimos em outra aula, caso da Dinamarca, considerado um dos países mais felizes do mundo, em que o cara devolve para o governo 52% da renda dele, ele retém pouca renda, mas ele tem 5 itens que são relevantes à vida dele que o governo distribui a partir dos impostos, por exemplo, a escola, a saúde, que vocês vão ver na pesquisa que nós vamos apresentar, incrivelmente o brasileiro valoriza extremamente. Escola e saúde para o brasileiro são as coisas mais relevantes. Moradia, transporte e segurança. Escola, saúde, moradia, transporte e segurança. Se o cara não ganha bem, mas se ele mora relativamente bem, se o transporte para ele não é uma coisa
como nós sabemos que é no Brasil de hoje, massacrante, se ele tem um nível de escolaridade razoável e tem boa saúde, se ele não for morto ou assaltado a qualquer momento nas grandes cidades, mesmo ganhando mal, ele tem qualidade de vida, correto? E vocês estão ligados que no Brasil essas duas coisas aí não acontecem, né? O brasileiro ganha mal e não tem essas 5, digamos assim, situações basilares da sua vida: escola, saúde, transporte, moradia e segurança, confirmado pelo governo. Eu acho que a gente pode resumir tudo isso, se estiver fazendo o raciocínio, lendo um texto, fazendo uma redação. O grande problema do brasileiro é perspectiva. Eu acho que essa é a palavra-chave. Por que nós sentimos que nós não temos qualidade de vida no Brasil? Sobretudo as camadas que não têm renda. Porque o cara não tem perspectiva, como nós vimos na redação e na aula do suicídio da semana passada. É difícil tu projetar, é difícil tu te empenhar, é difícil tu trabalhar e saber que tu vai ter resultado para a qualidade de vida. Isso aqui, pessoal, é uma abordagem mais material, entendeu? Estamos falando de renda, serviços, coisas que a pessoa, digamos assim, adquire, correto? Mas eu acho que também tem outra perspectiva que aí afeta as classes sociais que a gente tem presentes nessa sala virtual aqui agora, né? A, B ou até mais, né? Que são as perspectivas de acessos a direitos, correto? Aí a palavra-chave eu acho que é os problemas que o Brasil tem de preconceitos, correto? Por exemplo, assim, ó, mesmo que tu tenha grana, se tu tiver em qualquer minoria no Brasil, por exemplo, que envolva racismo, sexismo, intolerância religiosa, diferenças sociais, ou até mesmo diferenças linguísticas, entendeu? Qualquer desses 5 itens, tu vai ver que a tua qualidade de vida se reduz. Se reduz pela não aceitação social, se reduz pela intolerância, se reduz, situação que nós já conhecemos da escola, a aula da semana passada, se reduz em função do bullying, em função do repúdio social que tu vai ter. Então, nós vamos dividir essa situação, essa redação, essa aula em 2 análises, tá? Tem a questão material, correto? Que às vezes, como é o nosso caso aqui, tu consegue superar, então a tua impressão de que a tua qualidade de vida ela é razoável. Agora também tem a questão dos direitos, a questão da aceitação social, a questão da justiça social, onde tu sabe que daí qualquer um de nós pode ser prejudicado. E imaginemos agora uma terceira situação, para tu ver como é que é essa situação de ninguém ter qualidade de vida adequada no Brasil. Mesmo que tu passou pela condição material e mesmo que tu não tenha o problema de aparecer nas minorias, correto? De não ter o repúdio, de não ter o bullying, o que vai acontecer? Tu convive com pessoas assim, tu vai trabalhar com pessoas assim, talvez tu vá namorar ou casar com pessoas assim, e vocês sabem, pessoas assim hoje são praticamente a maioria no Brasil, e consequentemente elas interferem também na tua sensação de qualidade, beleza? Então vamos começar agora te mostrando 2 coisas interessantes. Se eu quisesse abordar, pessoal, a qualidade de vida das pessoas que vivem bem no Brasil, a gente veria que o Brasil é um enorme mercado de luxo. Como tu vê nesse slide aí, o que o brasileiro rico consome? Consome marcas top, gosta de coisas como, por exemplo, assim, Armani, Chanel, Dior, Gucci, Ferrari, tu entende? É isso que o brasileiro rico visa. Mas esse cara é minoria. Eu acho muito ruim fazer uma redação falando sobre essa qualidade de vida, uma chamada ostentação, seja das marcas internacionais, seja também nas marcas nacionais, como tu vê nesse segundo slide sobre o mercado de luxo no Brasil. O brasileiro gosta das Lu, Fora, Baester, Fasano, Vitor Hugo, Oscar, mas quem são essas pessoas? Entendeu? Se nós olharmos ao redor aqui, mesmo aqui na nossa aula virtual, né, aula presencial, saudade das aulas presenciais, essas pessoas não estão bem presentes. Eu acho que elas representam muito pouco a qualidade de vida no Brasil. Vamos esquecê-las, vamos focar nas pessoas de verdade, tá? Quem são, pessoal, as pessoas de verdade? Os brasileiros de classe B-, C e D, que nós vamos analisar agora nas suas aspirações. Como é que esses brasileiros veem a sua qualidade de vida? Eu vou dividir agora, vocês vão ver uma sequência de 10 slides, sobre os pensamentos que os brasileiros têm sobre a sua relação social. Como é que eles se encaixam no seu cotidiano? Como é que eles relatam a vida que eles têm? Nesse slide que tu está vendo agora, tu vê que
71% dos brasileiros concordam que a justiça é mais dura com os negros do que com brancos. Negros, que segundo as estatísticas são mais do que 50% da população brasileira. Então o brasileiro sabe, vamos voltar para aquele segundo item que nós mencionamos antes, que os direitos não são iguais. Isso eu acho que já deveria afetar a qualidade de vida para todos, correto? Porque tu sabe que, mesmo que tu não seja negro, tu vai ver injustiça. E os teus amigos que são negros, amigos, familiares, mulher, correto? Vão sofrer. Difícil dizer que tem qualidade de vida numa circunstância como essa aí. Vejam agora, nesse próximo slide, que além da questão da injustiça, tu também tem a questão salarial que vai condicionar nosso primeiro item, a renda, que é assim, 52% dos brasileiros concordam que negros ganham menos por serem negros. Cara, isso é uma realidade, né? Vão desempenhar trabalhos de negros e vão ganhar como negros, correto? Com qual exceção, talvez, pessoal, se forem jogadores de futebol, cantores de pagode, aí talvez ganhem mais. Vejam agora como é que isso afeta, e tu vê que nós estamos falando sobre os itens essenciais da qualidade de vida no Brasil: acesso a direitos, racismo. Agora o problema é o sexismo. 64% dos brasileiros concordam que as mulheres têm menos renda por serem mulheres. O que vamos combinar, os brasileiros têm absoluta razão, porque a justificativa é que ser mulher, vocês lembram dessa discussão aqui, né? Ser mulher significa que, talvez tu fique grávida. Então eu já vou te adiantar aqui um desconto do salário, porque daí tu vai ter uma bolsa maternidade lá e eu vou ter prejuízo como empresário, correto? Independentemente, eu queria que tu visse bem os dados estatísticos, tá? Tinha esquecido de dizer, essa pesquisa é da Oxfam, correto? Depois vai aparecer o crédito aí no vídeo, que é uma ONG humanitária sobre exatamente isso aí, desigualdades sociais. Trabalho sensacional. Independentemente, pessoal, de esse dado ser ou não ser realidade, nós sabemos que as mulheres ganham menos por ser mulheres, correto? O que me chama a atenção é a percepção que o brasileiro tem disso. Porque é essa percepção que condiciona a sua sensação de qualidade de vida, correto? Então nós sabemos que as mulheres não têm aceitação devida na sociedade. Então nós sabemos que a gente vive numa sociedade que é injusta. E dizer isso significa, evidentemente, não ter qualidade de vida, o que afeta também quem é mulher das classes A e B. Esse é o ponto que eu quero chegar, tá entendendo? Quando tu olha para a mulher de classe C, tu está vendo que ela está mal na parada. Mas a de classe A e B também vai sofrer a mesma injustiça. Tu vê que o fato do gênero mulher atravessa a questão social. Talvez com mulher de classe A e B, naturalmente tu vai ganhar mais que as de classe C e D. Mas na classe, tu é cidadã de segunda categoria, beleza? Olha como é que é. Essa situação agora é bem interessante, tá? Como é que é a perspectiva dos brasileiros para ter uma vida melhor? Olha que interessante, tá? 2 em cada 3 brasileiros, 66%, acreditam que 3 são os itens essenciais, tá? Ter acesso à saúde, o terceiro, correto? O brasileiro sempre diz isso, né? Não, tem saúde, é isso aí. Estudar. Então o brasileiro está bem consciente, vejam bem, tá? Das dificuldades que ele vai ter. Porque desses 66% que estão dizendo isso, praticamente quase todos, né? Precisam de saúde pública e ensino público. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver, eles sabem que não são os melhores, né? E olha o primeiro item que o brasileiro elege. E esses são os tempos que nós vivemos, né, pessoal? Fé religiosa, correto? Ver que a fé faz parte, e precisa ter, né, nesse contexto brasileiro que nós temos. Um detalhe importante, tá? Essa pesquisa mostra que o brasileiro tem uma certa criticidade, né, bem interessante sobre o contexto que ele está vivendo, né? 57% dos brasileiros, mais da metade, acredita que as desigualdades não vão melhorar, correto? Não interessa o governo que nós tenhamos, Lulas ou Bolsonaros, o brasileiro a situação vai ser igual. Isso é muito interessante daquilo que nós falamos de relações e aulas anteriores, né? Sobre o voto, por exemplo. O brasileiro está por ele mesmo, correto? A desigualdade é um fenômeno social que talvez o governo resolva ou não. Para a maioria dos brasileiros, não. Então o brasileiro está por si. Lembra desse detalhe? Eu voto por mim porque eu sei que o governo não vai fazer nada, né? Eu voto pontualmente porque eu sei que socialmente o governo não atua, correto? Mais um fator de redução da qualidade de vida, não concorda? Na medida que nós não temos amparo social, tu vê o vácuo que vive o brasileiro de classe C e D, né? Tipo, ele sabe que ele pode ser injustiçado se ele for negro ou mulher.
Cara, aí eu já tô com 2/3 da população brasileira, tu entendeu? E eu sei que as desigualdades não vão diminuir. Vou te dar um exemplo, nós já mencionamos antes aí. E tu, cara, do Módulo, o que tem a ver com isso? Cara, significa que sem desigualdades, por exemplo, o problema de segurança no Brasil não vai melhorar nunca. Tu entendeu? Tipo assim, ó, quando a gente vai ser uma pessoa livre, andar na rua, sair de noite, por exemplo, se já tiver essa sensação, talvez o intercâmbio, né? De sair de uma noite a pé para casa, pegar o metrô, andar na rua cantarolando, assobiando, bem tranquilo, sem medo de ser assaltado, isso no Brasil não existe, entendeu? Mesmo que tu more, o Brasil tem essa peculiaridade, né, cara? Mesmo que tu more numa área elitizada, entendeu? Ah, por exemplo, assim, eu moro num Luiz de Vento, eu moro perto da Padre Chagas, eu moro no Montserrat, tá entendendo? Eu moro num condomínio na Zona Sul, a tua vida é tranquila, assim, ou não? Não. Não, cara, assim, o problema é que te acompanha até a porta do teu condomínio, entendeu? Sem a redução da desigualdade, nem para quem é de classe A e B, a vida é tranquila no Brasil. Né? Olha só que interessante, ó, 86% dos brasileiros acredita que o progresso do país depende da redução das desigualdades. Tanto vê que o brasileiro tem essa tensão, tu entendeu? Eu acho que as desigualdades não vão se reduzir. E eu acredito que a redução vai fazer com que o Brasil progrida. Então eu acho que o Brasil não vai progredir, correto? Muito difícil viver, né? Num período, como nós estamos vendo agora, de tanta pressão nesse sentido. O Brasil é desigual, nós achamos que ele não vai deixar de ser desigual, então a vida é ruim, correto? 73% dos brasileiros defendem a universalidade para atendimentos postos de saúde e hospitais. Cara, aqui nós vamos entrar numa área interessante, assim, né? Tu vê que o brasileiro ele é plenamente a favor do serviço público, plenamente a favor. Ele pode até querer, como vocês viram aí, o Paulo Guedes, ele pode até votar no Novo, que vocês sabem que são orientações políticas de privatização intensas, tu entendeu? Talvez por alienação, talvez por não entender efetivamente o que está acontecendo, mas o brasileiro quer o serviço público, porque ele sabe. Vamos fazer todo o histórico de novo, né? Se o brasileiro acredita que a desigualdade não vai se reduzir, se o Brasil precisa resolver o problema da desigualdade, então ele sabe que a situação dele vai ficar igual, então ele precisa de educação e saúde públicas, né? Olha que dado interessante, tá? 84% concordam que é obrigação dos governos diminuir a diferença entre muito ricos e muito pobres. É óbvio, né? Até porque a maioria dos brasileiros está na categoria, como nós vamos ver na próxima pesquisa, muito pobres, correto? Depois tem assim, 75% apoia a universalidade do ensino público fundamental e médio. É óbvio, né? Eles não têm outra alternativa. Ninguém aqui, pessoal, que nós estamos comentando, vai fazer medicina na PUC pagando do próprio bolso, sendo das classes C e D. Aliás, não vai fazer nada pagando do próprio bolso, além do que ele já pagou dos impostos. Que queria fazer um parênteses para o teu caso, né? É claro que, nossa, assim, a gente está analisando a vida dos outros, não a vida das pessoas que estão no moto. Beleza, maravilha, mas tá ligado, né? Que mesmo que tu trabalhe numa situação top, tá? Pô, tu conseguiu o que queria, tu tá lá no Luiz de Vento, tu tá lá na PUC, no teu consultório e tal. Já comentamos isso uma vez, todo mundo lembra? Tipo assim, ó, o segurança do estacionamento da PUC, o auxiliar de enfermagem que vai estar do lado da tua mesa de cirurgia, e muitas vezes o paciente que tu vai receber na saída do bloco, eles são dessa classe social aí. São as pessoas que te circundam, não é? São as pessoas que vão, por exemplo, estar na portaria do teu prédio, fazendo a manutenção da tua casa, ou seja, é o teu contorno. São pessoas que estarão na tua vida. Eu acho importante pensar nisso aí, né? Sendo a gente, não é verdade? Mas eu acho que assim, ó, no Mota também tem, né? Uma classe social nem tão privilegiada assim. Esses tempos eu estava conversando com um ex-aluno nosso, para bem como é que é a situação da... É um casal de ex-alunos, na real. Acho tão legal isso aí, né? Quando os ex-alunos se encontram assim e constituem uma família, vai ser muito legal. Os dois caras são anestesistas, tá? Ou seja, vocês sabem, não ganham mal. Tá? E o guri, que é meio Galdério, me perguntou assim, Tia Carlos, quanto é que tá hoje aí para fazer uma medicina? Bolso cheio, né, anestesista. Imaginamos que eu tenha um filho e vai fazer medicina, eu vou ter que pagar para ele. Esse guri fez URGS, tá? Ele nem tem noção. Tá? A guria fez PUC. E me disse assim, imaginamos aí, me diz aí, quanto é que é uma faculdade de medicina hoje privada? Mas a mais cara, me diz quanto é que é a mais cara. E aí ele ainda emendou dizendo assim, imaginemos que eu tenho 2 filhos, vou meter 2 filhos lá. Eu falei, cara, hoje
mais cara é Unicinos. Tá? Ah, mas quanto é que eu gasto com 2 filhos lá? 20 mil. É isso que tu vai gastar. O rapaz chegou a subir uma sobrancelha assim, quanto? 20 mil, correto? Então tu vê que hoje, por o cara da classe B+, ou A, não tá muito fácil, né? Quer dizer, não quero ofender ninguém, né? Eu sei que de repente assim, tu tem 20 mil no bolso aí, 20 mil tá mesada, tu entendeu? Mas eu acho que isso não é mais a maioria nem da classe A, nem daquilo que a gente chama de classe A. Inclusive, vocês vão ver na estatística seguinte aqui, o brasileiro atribui 20 mil como a renda ideal para sobreviver e não para pagar 2 mensalidades da medicina. Sabe que eu acho que isso aí é uma das coisas que afeta a qualidade de vida para os muito ricos assim no Brasil, sabe? O Brasil é um país caro, mas bota caro. Se tu colocar, hoje não, né? Com a pandemia e o valor do dólar e do euro, cara, mas assim, muitas vezes os valores da PUC e da UBRA rivalizam com universidades de medicina internacionais. É legal de pensar. E por fim, nessa onda aqui, tu está vendo que 77% concordam com o aumento dos impostos de pessoas muito ricas para financiar políticas sociais. Eles são a maioria, não é verdade? Então é natural que eles pensem assim. E tu está vendo ali, a sublinha ali, é pessoas muito ricas, correto? E não apenas nós que estamos aqui pagando essa mensalidade do Motla com muito sacrifício, eu estou sabendo, ainda mais nesse período. Agora eu queria te dar uma visão global de critérios. Tá? Essa pesquisa da Oxfam, ela também nos mostra, além da posição das pessoas, critérios que eles empregaram para que as pessoas entendessem como é que é a vida delas. Tá? Por exemplo, nesse próximo slide agora, vamos ver mais 2 ainda aqui, tu tem, retomando alguns e acrescentando outros itens, tá? As pessoas naturalmente concordam, sem redução das desigualdades não há progresso. É natural que seja assim, correto? Tu não pode esperar, aqui eu vou enveredar por 2 caminhos acentuando esse critério. Tu não pode esperar que o custo no Brasil, o chamado custo Brasil de produção melhore, se o teu auxiliar, o teu instrumentador cirúrgico, o teu operário não tem educação. Vocês já leram sobre isso alguma vez? Nós vamos trabalhar numa aula mais pra frente. O que 2 operários alemães fazem no mesmo tempo e com a mesma qualidade, a gente precisa de 10 brasileiros. É natural que seja assim, entendeu? Se o cara não tem escolaridade, é natural que o trabalho dele seja precário, correto? É bem assim que funciona. E numa outra situação também, né? Sem redução de desigualdade, o cara não vai ter produtividade, regularidade, correto? Qualidade no geral. Vocês são ligados que a pobreza no Brasil, vejam como é que é a noção do brasileiro, né? 52% acho que a pobreza, a linha de pobreza está entre 700 e R$1.000. Cara, R$1.000, isso aí é abaixo da linha da miséria, né? Se tu pergunta para o brasileiro se ele é rico ou não, 85% se colocam na metade mais pobre. Essa pesquisa foi divulgada em 2018-19. Hoje, certamente, esses dados eles vão ser alterados para pior. 49% dos brasileiros acreditam que para estar entre os 10 mais ricos, basta tu ganhar 20 mil. Cara, eu acho que com 20 mil reais, a tua mesada, se vive bem no Brasil, não é verdade? Mas tu vê que tem uma série de coisas que tu não pode fazer. Não? Por exemplo, medicina numa universidade privada do Rio Grande do Sul não dá para tu fazer se tu ganhar 20 mil reais. Interessante pensar isso aí. Não? 20 mil reais hoje, se tu dolarizar, são 4 mil dólares. Está bem abaixo daquilo que os americanos acreditam que é necessário para viver bem, né? Os americanos acreditam que é 10 mil dólares para tu viver muito bem. Hoje seria 50 mil, mas tu entende? Na realidade, a realidade do dólar é 3:1, 3 a 4:1. Então o salário médio de um americano seria, para ter qualidade de vida, entre 30 e 40 mil reais. Cara, vamos fazer esse cálculo no Brasil para tu ver como é que é o problema da classe média brasileira. Vamos colocar 35 mil reais, bem no meio. Tá? Imaginamos que tu ganha 35 mil reais, mora no Montserrat, e tu tem um filho estudando no Farroupilha e um filho estudando no Motla. Faz as contas aí. Quanto é que tu paga de condomínio? 2 mil. Quanto é que tu paga no Farroupilha? 2 mil. Quanto é que tu paga no Motla? 3 mil. O teu filho provavelmente, ainda mais o do Farroupilha, né? Ele vai fazer umas coisas adicionais, né? Inglês, mais uns 500 pila, ele vai fazer natação, mais uns 1.000 pila, então a gente já está em 8 mil. Tá? Tem o plano de saúde, né? Então a família deve pagar provavelmente mais uns 1.500, então vai dar uns 10 mil, correto?
Cara, a tua vida começa com 10 mil. Isso se não está pagando a prestação do carro, correto? Então vamos colocar agora esse bolo. Tá sobrando uns 25 mil. É isso aí que tá sobrando. E teu pai ainda não foi no Zafari, entendeu? Ele não foi na Panvel. Imaginamos que teu pai paga uma clínica para tua avó. É mais 5 a 7 mil. Vocês entendem? Então, se tu é um cara de classe média, a tua vida tá na faixa etária de 50 mil. Cara, tu ganha 30 paus no Brasil e assim, ó, a base da tua vida já consome metade, correto? Aí o que teus filhos querem fazer depois no final do ano, nas férias do Motla? Ir pra Disney. Vocês estão ligados? Sobra muito pouco, tu entende? E isso que tu passou por toda uma trajetória de investimento pessoal. Isso é o problema da classe A e B no Brasil. A vida no Brasil é cara, correto? Na sequência tu vai ver assim, ó, vou pular um pouquinho, tá? Eu queria muito que tu visse aquele item, o mérito não resolve, correto? Vamos ver se vocês concordam com as classes C e D no Brasil. 58% duvidam que o trabalho equaliza as chances dos mais pobres. Se tu trabalhar muito no Brasil, trabalhar full, tu vai ganhar um dinheiro suficiente para mudar de classe social, sim ou não? Mas da onde? Teu trabalho é não qualificado. Bem, são os dados lá da semana passada, tu te lembra? 40% é trabalho informal. 12 a 13% é desemprego. Bem, tu vai trabalhar para ficar rico no Brasil? Trabalhar para ficar rico no Brasil acho que não é uma equação que funcione muito, né? E olha só, mais da metade acredita que a educação das crianças pobres não equaliza a sua chance de ter uma vida bem-sucedida. O brasileiro até que não é tão incoerente assim, né? Tu está vendo que a educação que tu está tendo na escola pública não vai te dar o upgrade. Tudo isso significa o quê? Vamos voltar lá para aquele momento inicial da aula. Isso significa que tu não tem perspectiva. Isso não tem perspectiva, tu não tem qualidade de vida, correto? Vocês têm o item da fé, educação e saúde, excelente, né? Vocês têm também, de novo, a questão do gênero e da raça, correto? Cor e gênero no Brasil, evidentemente, definem muito a tua qualidade de vida, né? Lembra do dado da Covid? A cor da pele, naturalmente, olha bem como são os dados, né? 70% mais acredita que a cor da pele influencia a contratação de empresas, é óbvio, né? 80% acreditam que a cor da pele influencia a decisão de uma abordagem policial, mas é óbvio, vamos combinar, tu entendeu? Eu me admiro que seja 81%, 100% deveria concordar com isso, que nem a gente brinca, né, pessoal? Se tu vê uma pessoa como aluno do Módulo, tá? Loirinho, uma camisetinha polo, correndo na Independência, o que está acontecendo? Ele vai pegar a lotação, está atrasado para depositar a mesada dele no banco. E se ele for pardinho, por exemplo, ou negro, bom, daí chama a polícia. Essa aqui é a realidade, correto? Um pouco mais abaixo, queria te mostrar a ideia do Estado presente, as políticas universais. 84% concordam com a obrigação dos governos diminuir a diferença entre os muito ricos e os muito pobres. Mas, cara, isso aqui é uma obviedade, né? Tu entendeu? E não abandonar os muito pobres, entendeu? E não acabar com as políticas de inclusão, né? Como hoje tu entende que no liberalismo exacerbado é uma das ideias, correto? 75% apoiam a universalidade do ensino e defendem a universalidade dos postos de saúde, aí perfeito. E eu queria finalizar com essa situação que é assim, ó, as principais prioridades para a redução das desigualdades são qual? Combater a corrupção. O brasileiro está vendo, né, que muito do que ele paga por imposto desaparece, nunca vai retornar para ele. E a nota média para investimento público em saúde, aumentar a oferta de emprego, investimento público em educação, naturalmente é o que o brasileiro imagina, correto? E eu queria finalizar com um detalhe importante assim, desses dados todos, né? É claro que o brasileiro entende o que? Na condição que ele está, sem ter perspectiva, ele nunca vai ter qualidade de vida. Se o trabalho dele não significa nada, como é que é aquela frase clássica, o trabalho enobrece? Não, não é o trabalho que enobrece, é o seu resultado. Não é verdade? É a renda, é a capacidade de inserção social, é o lazer, e sobretudo o brasileiro, né, que é um cara mega família, né, a perspectiva que eu dou para os meus filhos. Se o meu trabalho resulta em educação e saúde pública que não me dão nada, então não posso ter qualidade de vida. E se nós somos uma minoria nessa sociedade, eu acho que a gente também não tem. Beleza? Muito bem. Então tá, pessoal, até a próxima. Aí, valeu.